vamos ouvir o deputado Júlio Arcoverde. Ezequiel conversou com ele e ele falou, Ezequiel, sobre esse veto do presidente Lula ao aumento do número de deputados. Veja. Vocês viram o que aconteceu ontem à noite? Ele vetou a questão de aumento de deputados, coisa que foi aprovada no Senado e na Câmara. E é bom, e ele ainda está levando a informação falsa. Não tem aumento de orçamento para entrar esses novos deputados. É uma perseguição aos estados mais pobres. O presidente virou a cara para o Nordeste, a região que deu mais votos para o presidente. E ele virou as costas para essa região, porque os estados que vão perder representação na Câmara Federal são justamente os estados do Nordeste, onde deram a maior maioria ao presidente Lula. E o presidente foi muito covarde. Foi muito covarde, aqui eu repito. Ele foi muito covarde com a região que deu mais votos para ele, com a região que elegeu ele. Porque se ele tivesse dependendo do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte para se eleger, ele nunca mais estaria sentado naquela cadeira presidencial. A análise... Porque tem a visão dos deputados e tem a visão da população. Ou seja, tem a compreensão da população do que significa, como o João falou, esse aumento do número de deputados. Isso, Douglas. Atualmente é uma queda de braço, né? Boa tarde a você, ó, João, Natan, quem nos acompanha. Hoje o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto vivem essa queda de braço entre esses dois, né? Tanto o Executivo como o Parlamento. E aí, por conta disso, acaba que pesa também sobre o futuro do país, de como é que vai acontecer agora, se dar seguimento a aumento, né? Mais 18 deputados, ou seja, saltando de 513 para 531 deputados federais no Congresso Nacional. Essa queda de braço que acontece atualmente, e pelo que eu pude perceber hoje do deputado federal Júlio Arcoverde, é que o Congresso realmente está unido nessa pauta. Não somente a Câmara dos Deputados, mas também o Senado está unido nessa pauta, nesse aumento, desse incremento do número de cadeiras. O deputado Júlio César, Júlio Arcoverde, ele ressaltou que o mandato parlamentar de 4 anos, né, os estados que perderem, principalmente aqui o estado do Piauí, vai perder mais de R$1 bilhão durante 4 anos, isso por cada parlamentar, ou seja, vai passar de R$2 bilhões caso, então, não seja mantido as atuais 10 cadeiras que o Piauí possui. Só que aí fica essa queda de braço, né, esse desencontro, que de um lado o governo Lula fala desse aumento do IOF, que é um imposto regulatório e não arrecadatório, ou seja, um aumento, sim, de impostos para a população, mas da mesma forma tem o Congresso Nacional que também quer aumentar essa quantidade de deputados, que sim vai também encarecer nos cofres públicos do governo federal. O próprio deputado Júlio César disse que Júlio Arcoverde informou que não vai ter esse aumento, até porque os repasses que são destinados ao Congresso Nacional não são utilizados na sua totalidade, isso como manda a Constituição Federal, e no caso ele disse que esse incremento de mais deputados ficaria da mesma forma. Então acontece que, a partir do momento, nesse exato momento, o presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei complementar, ou seja, vai retornar para a Câmara dos Deputados. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que se o projeto chegasse às 10 horas, às 10h01 seria promulgado sem nenhum tipo de dificuldade, né? Então vamos aguardar o que é que vai acontecer, mas realmente isso acaba dificultando mais e mais essa interlocução, que a partir de agora a gente observa que o presidente Lula está tendo mais dificuldades do que teve nos últimos 2 governos, que há, sim, constantes derrotas que estão acontecendo ao presidente. Natan. A tendência, viu, Douglas, é que esse veto seja derrubado sem maiores dificuldades. Vou perguntar para você o seguinte, será que isso foi criado, quem ia perder não perde, e quem ia ganhar, ganha? Para apaziguar. O presidente Lula vetou, o Congresso derruba e disse, não, eu vetei. E bota nas costas do Congresso. Eu acredito que o presidente tomou essa decisão de vetar essa matéria justamente para comunicar algo à opinião pública, tirar das costas dele o peso de ter sancionado o aumento do número de deputados federais no Brasil. Então o presidente tira essa responsabilidade das costas, o Congresso, naturalmente, por ser um ambiente muito corporativista, vai derrubar o veto, a medida deve entrar em vigor já para a próxima eleição. Então, é algo mais ou menos nesse sentido, o Congresso Nacional vai derrubar, eu não vejo dificuldades. Apesar da votação que aumentou o número de deputados ter sido apertada na Câmara e no Senado, mas
o Congresso Nacional é um ambiente muito corporativista, né? Há uma articulação das bancadas, dos partidos, e é algo que une os diferentes espectros políticos, né? Pessoas de esquerda, direita, de estados que seriam prejudicados, como o Piauí, devem unir forças para derrubar esse veto. Inclusive, o coordenador da bancada federal do Piauí, o deputado Merlong Solano, já afirmou que aqui no Piauí a bancada vai trabalhar pela derrubada do veto, naturalmente, para que o Estado não perca 2 cadeiras na Câmara Federal. Vamos ouvir o deputado Júlio Arcoverde falando da possibilidade do senador Ciro Nogueira ser candidato a vice-presidente nas próximas eleições. O Ciro é um grande articulador nacional, montou essa estrutura da federação. Hoje nós temos 112 deputados e quando vier o advento da janela, em abril, nós vamos terminar com uns 140 deputados, a UP, União Progressista. Então, o Ciro, como grande articulador e grande ligado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente Hugo Mota, ele tem essa ventilação do nome dele sempre como vice. Mas eu vejo o Ciro hoje não como vice, eu vejo o Ciro hoje como grande articulador de uma campanha de um candidato de centro para 2026. Verdade que o próprio senador Ciro Nogueira considera. Não é, ele deixou claro aqui na entrevista, não é, digamos... Porque uma candidatura, nós já falamos isso aqui várias vezes, a candidatura majoritária tem uma dinâmica diferente da candidatura proporcional. Então o senador Ciro Nogueira disse, olha, a candidatura a vice-prefeito não é só minha, é uma construção. O nome está posto. Se houver indicação, mas tem que haver não só indicação, mas viabilidade também. Entendimento. Porque, afinal de contas, ele tem uma reeleição bem encaminhada do Senado. São 8 anos. E, claro, que aí você, candidato a vice-presidente, a sua chapa ganha. Você está no céu, no sentido de, como ele próprio diz, manejar recursos para o Piauí, ótimo. Mas aí também você tem que ver, pesar, né, os prós e os contras. Mas vamos esperar.